Olá pessoal, estamos com mais um podcast da Rede Automático Brasil. Hoje estamos aqui com o convidado Adriano da Maxi Motors, que teve várias concessionárias e ele tem um conhecimento muito importante e relevante no mundo automotivo. Outro convidado é o nosso despachante alfandegário Júlio. Hoje, às vezes, a gente tem algumas empresas na rede que estão dispostas a importar produtos e que hoje não temos fabricante de peças de câmbio automático no Brasil, mas nós temos dificuldade como fazer esse depósito, esse traslado e tudo mais. E o Júlio vai nos esclarecer e tirar essas dúvidas. Valeu, pessoal. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast da Rede Automático Brasil. Estamos aqui e vamos bater um papo sobre negócio, gestão, lucros com eventos. Um dos empresários mais relevantes do Brasil, Adriano. Quem é Adriano da Maxi Motors? Tudo bem? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos ouvintes da Automático Brasil. Reinaldo, obrigado pelo convite. Júlio, acabei de conhecer, parceirão. Adriano é um técnico reparador automotivo, que teve uma infância como mecânico, né, de automóveis. Sou mecânico de automóveis autodidata. Estudei bastante posteriormente para isso, mas cresci. Como a história de todos os mecânicos da nossa geração, aprendeu a mecânica dentro de casa, né? Sou filho de mecânico, então a formação ela é patriarcal. E no decorrer do tempo eu diversifiquei o conhecimento, diversifiquei os caminhos, criei outros caminhos, percorri por outros caminhos, mas sempre, nunca esquecendo a raiz, né? Que é a reparação automotiva. E hoje nós estamos à frente de um grupo, trabalhamos com comércio de veículos novos, somos referência hoje na região em revenda de veículos seminovos premium, multimarcas e novos também multimarcas. E também atuamos, como não pode, tá na veia, né? Como parece que tem óleo e freio na veia, nós temos reparação também, temos oficinas mecânicas e trabalhamos também com reparação automotiva. Revisão em geral, e um pezinho também na tecnologia, trabalhando com atualizações de software, reprogramação de software, veículos para trabalhar com uma alta performance, modificação de performance de veículo e atualização de software, entrando mais na parte tecnológica. E há pouco tempo, há 2 anos, na reparação também de veículos híbridos e elétricos. Dentro da nossa região, nós somos pioneiros na manutenção preventiva e corretiva de híbridos e elétricos. Que bacana. Bom, eu dou treinamento em 12 estados e quero conhecer um pouco mais e conversar com essa lenda brasileira. Todo mundo me pergunta quem que é esse Júlio, despachante alfandegário que você sempre fala. Quem é Júlio? Apresenta aí para nós, Júlio. Boa tarde, Reinaldo, boa tarde, Adriano. Obrigado pelo convite para participar. É a primeira vez, inclusive, que eu participo de um podcast, então eu espero que eu atenda às expectativas, né? Bom, eu sou profissional formado em comércio exterior, já atuo em comércio exterior há 18 anos, venho da indústria, né? Eu sempre cito para o mercado todo, né? Eu aprendi comércio exterior dentro da indústria, depois vim para a área de serviços. Em 2017, eu então me qualifiquei para ser despachante aduaneiro, que você chama de despachante alfandegário, que para mim são sinônimos, né? Estão muito ligados ali. E sou hoje diretor da Nauta Logger, que é uma empresa que eu fundei já há 5 anos, prestando serviços de assessoria em comércio exterior, lidando com importação, com exportação, essa loucura do mercado de logística internacional, desenvolvimento, assessorias específicas na área tributária, todo aquele início de uma operação de importação e exportação, fatalmente, se estão dentro das nossas conexões, vão passar pelas minhas mãos aqui na nossa cidade, né? Adriano, como que você vê o reparador automotivo hoje? Com muita tristeza. Hoje existe um déficit muito grande do técnico reparador automotivo.
Eu imagino que há 20 anos atrás, desapareceu essa preocupação da formação, também com da qualificação desse profissional. E o setor ele está clamando por mão de obra, ele clama por mão de obra. Mas não é qualquer mão de obra, é uma mão de obra especializada. Infelizmente, eu acredito que esteja intristo no inconsciente do brasileiro a desvalorização desse profissional, né? O técnico reparador automotivo, ele tem uma importância muito grande, o mecânico de automóveis, ele tem uma importância muito grande, inclusive uma importância social, porque o veículo bem revisado, bem cuidado, ele possibilita evitar acidentes, ele possibilita evitar a maior emissão de poluentes na atmosfera. São inúmeras as vantagens de um profissional bem treinado e, principalmente, bem valorizado. Grande parte dessa desvalorização desse profissional advém dele mesmo, por não se preocupar com a qualificação, com não se preocupar com a atualização, né? E muitos até, Reinaldo, eles dão aquela desculpa, mas não tem tempo, não tem condição, e que eu acho, sinceridade, que não é verdade. Hoje existem muitas ferramentas, cara, a tecnologia, esse apartheid digital que nós vivemos, a nossa geração, que nós já estamos com 30, né, Reinaldo? Esse apartheid... 32. 32. Eu tô falando com 32. Você está um pouco mais velho que eu. É. Esse apartheid digital que nós vivemos, ele teve os seus benefícios. Hoje a informação está na ponta da mão, cara. O mundo está na ponta dos dedos, né? Mas tem muita gente que está preocupado em ficar vendo vídeo de TikTok, produzir vídeo de TikTok, mas não está preocupado em procurar informação. Esse excesso de informação, mas não tem muita informação sem qualidade também? Tem. Até eu estava comentando agora há pouco com o Júlio. Às vezes a gente, eu na área de câmbio automático, transmissão automática, às vezes eu ouço algumas coisas, assisto alguns vídeos, que o cara me convence. Assim, ele vende de uma forma mais tão, sei lá, ele tem o dom da venda, que mesmo a gente sabendo que está errado, falando, pô, o cara convence. Se for uma pessoa leiga, a pessoa convence. E às vezes não é algo que tenha tanta qualidade como a gente imagina. Como você vê isso? O Google é cheio de mestres. Cheio de mestres. E alguns se acham deuses, outros têm certeza, né? Então, é preocupante isso. Mas dentro do setor de reparação, eu vou te falar uma grande realidade. Nós temos déficit de informação. O problema é o seguinte, no Brasil existe uma lei que não tem no mundo inteiro, só tem no Brasil. Depois vocês pesquisem, chama Lei Ferrari. Essa Lei Ferrari, ela entrou ela foi criada na década de 80, final da década de 80, e o intuito dessa lei era a proteção do dealer, ou seja, do cessionário, do concessionário. E qual era essa proteção? É uma lei que eu entendo ser uma lei extremamente leonina. Por que leonina? Porque ela é a lei do leão, né? Ela protege um lado, onde a informação é retida ao concessionário de uma marca. Que informação é essa? É informação técnica. Qualquer lugar do mundo, Reinaldo, que você for, Júlio, você tem informação. E nós vivemos a era da informação. Por exemplo, na era industrial, mandava quem tinha o poder, a indústria, o Parque Fabril, né? Na era... como que eu vou... Todas as eras que o mundo viveu, a humanidade viveu, né? Um segmento determinou, um segmento controlou. Dominante, exatamente. Hoje, nós vivemos a era da informação. Só que a informação ela só tem valor se ela for passada para frente. Se a informação for retida, meu irmão, você não vai ter valor nenhum. Sim. Se as pessoas não souberem que você sabe, não está valendo nada, né? Então, o que acontece? Devido a essa lei Ferrari, no caso dessa lei Ferrari, onde é retido todas as informações técnicas do nosso ramo, ao concessionário, o produto não se populariza. E isso foi criado para proteger o quê? O pós-venda de um concessionário, por exemplo, né? Onde hoje o cidadão, o consumidor, ele adquire um veículo, o veículo ultrapassa o período de garantia, ele ainda tem receio de ir num técnico reparador automotivo particular.
Porque às vezes não tem uma atualização de software, não tem um programa de computador, não tem informação técnica para fazer aquele reparo. E o profissional reparador também não tem acesso a essa informação. Quando tem, a informação ela é subjetiva e custa muito caro para o técnico reparador. Isso desestimula o setor de reparação, o reparador, desestimula, onera demais para as oficinas. A oficina tem que gastar uma fortuna com equipamento, com aparelho, com software, com curso, e depois o consumidor não valoriza. E por que acontece isso? Porque a proteção da informação se mantém tão somente no cessionário. Então, isso é muito preocupante. Mas existem subterfúgios, alternativas legais e corretas para que o técnico reparador de automotivo consiga melhorar e consiga se atualizar. Uma iniciativa que eu acho muito incrível, por exemplo, é a Rede Automática Brasil. O que o Reinaldo fez, a grosso modo dizendo? Pegou técnicos extremamente especialistas, montou um grupo e hoje faz uma parceria com oficinas e concessionárias. Sim. Né? Onde leva o quê? Informação. Sim. Informação técnica, teórica e prática. Isso é sensacional, né? E a gente precisa mudar algumas coisas na cultura nossa. Não é porque eu tenho minha oficina no quarteirão de baixo, existe o João do quarteirão de cima, nós não somos concorrentes. Nós temos que nos enxergar como parceiros. Então, se eu tenho um aparelho que cuida da parte de suspensão, eu estou bem calçado em equipamento da suspensão, eu posso nada mais que prestar serviço para o colega que está mais especializado na área de injeção. E trocar informações, trocar conhecimentos e um apoiar o outro, ajudar o outro. Mas isso ainda nós estamos engateando nesse novo conceito, nesse novo paradigma. Em busca de cada vez melhorar mais. E eu também pretendo ter umas caminhonetes importadas, igual o Adriano, meu Júlio. Por isso que hoje você é meu ilustre convidado. Reunimos alguns empresários na rede e estamos em busca de investir um pouco em importação de peças, tá? Nós sabemos o que precisa, sabemos que transmissão automática nós temos dificuldades, porque não tem fabricante no Brasil, todas as peças são importadas, e nós queremos entrar nessa área de importação. Júlio, qualquer empresa pode importar no Brasil? Essa é uma dúvida recorrente, né, nos empresários brasileiros, porque muitos deles se limitam pelo tamanho da empresa, né? Às vezes as pessoas elas acreditam muito que a empresa é pequena, ela não pode atuar na importação, mas não existe hoje na legislação brasileira nada que proíba uma personalidade jurídica, ou seja, constituída. Obviamente que você tem que ter algumas características de admissibilidade, você não pode simplesmente ser uma pessoa jurídica e o seu CNPJ está inativo, por exemplo. Aí você não pode realizar uma importação. Assim como você não pode ser um MEI, né, um microempreendedor individual, para realizar uma importação se você não tem as adequações dentro da constituição do seu MEI. Você tem que ter lá parâmetros de acordo com aquilo que é estabelecido pela Receita Federal para você poder realizar a importação. Eu diria, Reinaldo, de uma maneira bem geral e genérica, que qualquer personalidade jurídica pode realizar uma importação. Atendendo a alguns requisitos de admissibilidade, é possível. E aí, essa possibilidade, ela vai além de você ter um capital, ou não ter, ou ter muito, ou ter pouco. Tá? Eu acho que até durante a nossa conversa, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também, para a gente poder exercitar, mas hoje, dentro da rede, porque... Lógico, você pode fazer um pool, né, como você vem pensando, e é uma ideia fantástica e genial, porque outros setores já estão usando. O setor, por exemplo, da construção civil, vem se articulando muito fortemente para quê? Para fazer importações em conjunto. Então, essa iniciativa de vocês ela é fenomenal. Por quê? Porque você chega a um fornecedor, um fabricante, que venderia um produto para um pequeno que não tem volume por um preço muito mais alto, onde você chega com a demanda de todo mundo junto lá, podendo trazer
com mais competitividade. Sim. Só que possibilitando esse pequeno também ser um importador. Ele Sim. pode ser um importador. Então, uma das coisas que o nosso setor nós temos dificuldade é justo isso. Eu peguei uma F250. Só tem 3 uma F250 importada para arrumar um câmbio automático. E não é até um trabalho tão difícil, mas não tinha essa mercadoria no Brasil. E é uma compra pequena, uma compra de $3.000. E aí, você vai ficar parado com a caminhonete que, apesar de ser usada, uma caminhonete que vale aí 600, 800 mil reais, parado por causa de $3.000. Por quê? O profissional que sabe a mercadoria que precisa, o material, a qualidade do material e tudo mais. Isso que eu acho que é a grande importância de você, Júlio, tirar essas dúvidas da gente. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido você e nessa importação você ter me auxiliado e resolvi um problema do meu cliente, que era uma quantidade, poucas mercadorias, não tinha no Brasil, não é viável você ter em estoque, que estoque também é prejuízo, mas eu precisava resolver aquele problema específico e você vem muito ajudar. É por isso que às vezes, e a maior parte dos reparadores na área de transmissão automática tem essa dificuldade, ou se importa ou não. Exato. De novo, né? A importação ela é permitida para a pessoa jurídica de qualquer tamanho. Lógico que uma importação ela tem um conteúdo estratégico também, né? Quando você vai importar uma peça única para um veículo como esse, que está parado e que não tem essa peça como uma reposição no mercado brasileiro, e você tem que trazer ela de fora, o custo de trazer essa peça única, ele, obviamente, ele vai ser muito maior do que se você fosse um importador já regular, que pudesse trazer uma quantidade maior, pudesse ter um estoque para revenda, né? Mas daí, né, é a necessidade. Sim. Então, nós também falamos que, dada a necessidade e a urgência, é possível. Mas o mais importante na mensagem é dizer que é possível, tá? Inclusive, até pegando e aproveitando o gancho, às vezes, o dono desse veículo, ele também quer importar essa peça. Ele acredita que ele pode entrar aí nesses sites da vida, como você citou no início lá no Google, né? E vai lá e faz essa aquisição, como uma pessoa física, então, que já vai por um outro problema, né? A ser depois até dar um outro podcast aqui com a importação de pessoa física. Mas, tendo uma pessoa jurídica envolvida para uma finalidade específica como essa, Reinaldo, é totalmente possível. É lógico que nós sempre vamos olhar numa situação como essa, e na verdade não vamos olhar muito, qual é o impacto do custo disso para aquele consumidor, né? Para aquela necessidade. Porque ela é uma necessidade importante, porque você não tem como ter essa reposição aqui. Então, às vezes, o custo de trazer isso vai ser alto, porém vai satisfazer aquela necessidade. Uma única peça, 2 ou 3. Então, se existe uma necessidade de se importar um pouco mais ou uma quantidade regular e maior, isso também é possível, seja pequeno ou seja grande. Na verdade, a rede tem 2 necessidades. Em primeiro, essa que eu falei para você, de um veículo parado. E o cliente está lá, quer o veículo para rodar, não se importa de pagar um pouquinho mais, até no nosso caso, veio de avião, quer dizer, transporte mais caro e tudo Isso. mais, pequena quantidade, tudo aumenta. E isso é possível resolver, igual fizemos. Agora, o que nós da rede estamos querendo comprar é numa escala maior para se tornar comercialmente viável, que é Perfeito. o que você também está nos assessorando aí. Então, não existe limite para as empresas importarem. Tanto pode ser pouco como bastante. O que impacta é o custo disso. Nós precisamos só dividir a questão do limite aí, porque o que acontece? As empresas, qualquer empresa pode fazer, como eu falei inicialmente, as suas importações. A questão do limite de se fazer isso hoje, no Brasil, existe uma regulamentação por parte da Receita Federal e ela faz uma limitação para
uma pessoa jurídica realizar as suas importações, que a gente conhece como radar, né? Esse radar, ele é um limite, é como se a Receita Federal ela fizesse uma avaliação na sua capacidade financeira e ela, então, atribui um limite para que você possa realizar as suas operações de importação. Esse limite, normalmente, ele começa para todas as pessoas jurídicas em $50.000, que é chamado do radar expresso. Então, você tem durante 6 meses, você pode importar até $50.000 durante 6 meses. A segunda limitação que existe é a de $150.000. Então, a Receita, com base nas informações da tua empresa, ela pode limitar a tua operação em $150.000 a cada 6 meses. Ou ela pode deixar esse radar ilimitado. Tá? Essa ilimitação, normalmente, grandes empresas, grandes movimentos, né? Então, a Receita ela não vai colocar uma trava para empresas que têm grandes movimentos. Mas empresas que já vão começar, empresas pequenas, que vão começar a operar, normalmente elas vão começar ali com um radar limitado a $50.000. Agora, quando você fala de importar, comprar o produto, depois que a gente sai dessa limitação, se eu vou comprar $1.000, $200, ou 10 ou $50.000 até o limite, isso é uma decisão do importador olhando para o teu conteúdo estratégico, o quanto que ele está ali disposto a importar naquele momento, de olho sempre se existe limitação nessa situação de radar. Mas nada que, olha, mas eu recebo muito essa pergunta, eu queria comprar só $1.000, $2.000, eu posso? Pode. Se você tem autorização para fazê-lo, você pode fazer sem problema nenhum. Adriano, você trabalha com um câmbio automático? Reinaldo, não. Hoje eu faço a manutenção básica na nossa empresa, a manutenção básica, óleo e filtro, somente a preventiva. Hoje nós não estamos fazendo a corretiva mais. Hoje eu procuro terceirizar a corretiva. E por que isso? Falta de profissional, mão de obra. Eu entendo que até um tempo atrás ficava-se muito caro para preparar um profissional, né? E a gente deparava com um turnover muito grande do profissional. Você investe no profissional, traz o profissional, prepara, investe, treina, ele vira as costas, dá o chapéu, vai montar a oficina dele, vai para um concorrente, porque no setor nosso, infelizmente, falta um pouco de ética, às vezes, dos pares. Vou contratar o funcionário do fulano que ele já está preparado, sai mais barato para mim. E paga um salário um pouquinho mais, cara. E ele não para pensar que esse remédio que ele está tomando pode se tornar depois para ele patologia dele também, né? Esse remédio que ele está tomando para ele, para curar aquele problema dele, pode se tornar patologia dele lá na frente. E com isso, cria-se um leilão da mão de obra, um leilão constante. E esse leilão também ele é nocivo para o profissional. Porque esse profissional, ele vai na tua empresa, ele se prepara, se qualifica, ele ganha 10, ele sai da tua, para ir na do Joaquim, para ganhar 11. E depois ele acha que ele vai ter alguma vantagem nisso, para depois ir para 12. Ao contrário, ele começa a se prostituir no mercado. E como o nosso segmento é tão pequeno, tão... hoje, com o advento da informação, todo mundo sabe quem é todo mundo, chega uma situação que todo mundo já tem receio com aquele cara. Na hora que ele percebe o que aconteceu com o currículo dele, ele atrapalhou o currículo dele. Hoje, quando nós vamos fazer contratação, eu começo a olhar os currículos, e não só mecânico, tá? Vendedor de automóvel, pessoal de escritório, é impressionante. O cara trabalha 2 anos num lugar, 1 ano no outro, é uma volatilidade muito grande. E isso é muito ruim, tá? A nossa geração um pouco mais, eu estou sendo meio falando muito de geração, né? Mas é uma grande realidade. O mundo parece que virou de ponta cabeça, né? E vários setores E vários estão assim. setores. Mas eu acho que todos os setores. Não é? Porque eu tenho alguns amigos que trabalham na área de mercados mesmo. Mas, porra, você não encontra. Parece que o profissional de hoje ele não quer trabalhar.
Ele tem um certo... Ele quer emprego, né? Ele quer Muitos querem emprego, empregos. E nós isso. estamos sofrendo também muito com o problema de geração, né? A, a geração também é uma geração um pouco, né, mais problemática para nós, né? Esse- A nossa empresa, por exemplo, a gente tem uma geração bastante jovem, né? E a Mas dificuldade acho que deve ser maior ainda. é muito grande, mas você já começa pelo próprio currículo, como o Adriano comentou. E às vezes a gente recebe uns currículos hoje que vem escrito umas coisas maravilhosas, assim, que você, né? Tem muitas pérolas. Muitas pérolas, né? Então, e você acaba se deparando muito com isso, né? Você prepara, e aí eu sou muito de acordo com isso que o Adriano falou, porque eu sou meio bairrista, sabe? Assim, então, por exemplo, você prepara todo o profissional, e aí, principalmente nós que somos menores, né? Empresas menores, aí vem lá o grandão, que vai oferecer uma condição. Eu acho que o mercado ele é livre, as pessoas Sim, podem ir sim. para onde elas quiserem, sem problema nenhum. Mas há um pouco de injustiça nisso, né? Quando você faz a formação, então aquela empresa lá, ela espera você formar o profissional, e aí depois ela vem, ela simplesmente vai lá e fala, não, vem que eu vou te... Aí ela E é some, né? incrível que o profissional, ele não para pensar que quanto maior a empresa menos intimidade com eles terão. Oportunidades também, E às menos vezes, muitas oportunidade, vezes, porque não é? ele não vai ter oportunidade para crescer. Ele vai já estar chegando pronto, ele não vai crescer lá. Ele vai chegar para aquilo e acabou. Aí ele se torna o quê? Extremamente descartável. Porque quanto maior é o grupo, maior é a empresa, tá? Mais volátil é o relacionamento dos dois. E não tem a pessoalidade, e isso faz muita diferença. Eu entendo que hoje a gente tem vivido no nosso mundo, não fugindo muito do tópico do nosso encontro hoje, mas a gente tem vivido muito a questão da ingratidão. E a ingratidão, eu enxergo ela como a raiz de todos os pecados e problemas da humanidade. E é tudo muito simples. Você quer ver uma coisa, Reinaldo? A gente estava brincando aqui antes, né? Que Deus me fez lindo, mas não me fez rico, né? Então, quando você... Mas eu sofro também de ser lindo. É. Minha esposa não deixa eu ficar andando na rua igual vocês. Eu queria poder andar, não posso, entendeu? Ela liga no telefone, se eu não atender na hora, ela liga de novo. Vai tentar falar, não consegue, o telefone fica abandonado. É desse jeito. Tudo É tem bem assim. dificuldade. Eu sou lindo e eu sofro com isso. Mas, voltando ao contexto, a gente sofre muito uma falta de gratidão nessa geração. E gratidão em todos os aspectos. Gratidão aos pais. Obviamente, e eu digo que a ingratidão é a raiz de todo pecado pelo seguinte: o filho ingrato ao pai e à mãe que ele tem, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba pecando contra o pai. Né? Porque um pouquinho pegando na religião mesmo, né? Vamos falar um pouco de Deus, né? Porque eu acho que Deus é importante em todo lugar. O que nós temos uma obrigação com pai e mãe? Honrar pai e mãe. Sim. Então, o filho que não é grato ao pai, aquilo que ele tem, ele acaba desonrando pai e mãe. Ele está pecando. Como nós somos lindos, e voltando, como eu sou muito lindo, eu sempre pedi a Deus uma esposa bonita. E pedi a Deus uma esposa bonita, diligente, companheira, parceira, tal. Aí Deus me proporciona. Não é eu que consigo, é Deus que permite isso, cara. Sim. Aí eu consigo. Aí eu, lindo, se arruma, toma um banho, né? Penteia o cabelo, vai, casa, bonito. Casou, depois já não quer tomar banho todo dia. Não penteia o cabelo. É gratidão, né? Por quê? Você esquece que Deus que te proporcionou aquilo. Aí você começa a pecar contra o seu cônjuge, contra a sua esposa. Aí o cara começa a trair. Ele traiu, ele pecou. Né? Então, a fase que nós estamos vivendo da humanidade tem uma ingratidão muito grande. E o funcionário que não é grato a Deus por ter aberto uma porta de emprego para ele fica procurando outras possibilidades. Ele tem que chegar às 8 horas da manhã, ele chega às 8h01. Ele para de trabalhar às 18 horas, 5 para as 18 ele já está lá na porta.
o patrão virou as costas, ele para e faz uma rodinha no pátio e começa a bater papo. Por quê? Porque ele não está tendo gratidão no coração a Deus, não é ao patrão. Sim. O patrão sempre vai estar ali, vai mudar de patrão, vai mudar de funcionário, sempre, e vai estar ali. Eu trabalhei como funcionário por muito tempo. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. E eu tinha prazer naquilo. Eu tinha prazer de estar ali, né? A molecada de hoje em dia, a molecada nova, eles eu não consigo entender, mas eles dão a impressão que eles querem ser o Neymar, né? Com 18 anos andar de jato. Mas será que os culpados não são nós como os pais? Claro, os grandes culpados, os pais dessa geração, que não souberam, aquela história, você quer o quê pro seu filho hoje? O melhor, não é? Só que você não teve, você teve que ralar lá atrás. Então, mas às vezes a dificuldade faz a gente crescer. Hoje, Mas hoje a gente vive, Reinaldo, a geração da coisa pronta, né? Eu tenho uma filha de 8 anos e tenho a Micaela que vai nascer em abril. Tá sendo gerada. E o que acontece? A geração da coisa pronta, ela já nasceu com tudo pronto para ela, né? Ela não vai precisar se esforçar muito. Então, por exemplo, a minha filha ela tem 8 anos, e ela tem 8 anos, ela não tem um celular para ela ficar falando, mas ela tem um celular. E eu vou dizer para você, a pressão que o mundo exerce sobre a gente também para que isso vá É muito grande. é muito grande, porque você vê no convívio, você começa a ser pressionado por isso, porque se você não fizer, ela fica excluída. sim. E outra coisa que eu queria até complementar o Adriano aqui, dessas questões da geração e do funcionário, a gente vive uma geração também, que está vindo aí para o mercado, uma geração muito doente também, né? Uma geração que tem crises de ansiedade, né? Uma geração que ela não consegue... o trabalho presencial para ela é extremamente sacrificante. Muitas das entrevistas a pessoa já quer saber se existe home office. Então Quais são os benefícios? Quais são os benefícios? Então, assim, você tem essa geração toda, ela vem sendo moldada para coisa pronta. As coisas já estão prontas. Você concorda que ela não precisa mais fazer? Você quer ver algo engraçado? Eu tenho um amigo meu, que ele tem um poder aquisitivo um pouco diferenciado. Ele falou, meu filho estudava em tal escola. Mas eu tirei ele de lá. Eu falei, mas por quê? Uma escola boa? Ele falou, não, porque os alunos lá, todas as férias, eles iam para Disney. Se meu filho não fosse para Disney também todas as férias, ele estava fora ali do convívio com a Veja, molecada. é a pressão Você vê que social, a né? pressão social. A pressão Influência social. social muito grande. É. E, infelizmente, isso acontece em todo segmento hoje, tá? E principalmente dentro das casas da Então, gente. mas aí uma criança dessa, quando se torna um adulto, mesmo que ele for gerenciar uma empresa do pai, será que ele está moldado para aguentar pressão? Porque o mercado é competitivo. E É. aí, como que vai lidar com tudo isso aí? Eu entendo Como que ele vem pode, vindo eu até essa... entendo que ele pode estar preparado. Através de quê? Formação, treinamento e tal. Mas ele não estará pronto. Pode ter conhecimento, Exatamente. mas às vezes mas não estará aguenta. pronto. É. E por que isso, Reinaldo? Eu entendo que só sabe cuidar, gerir, quem sabe fazer. Se você não sabe, meu irmão, tiver a mínima noção de regaçar a manga e ir pro front, você não consegue comandar. Pro cara ser general, ele teve que ter sido soldado um dia. Sim. Não dá. Entendeu? Senão ele não sabe o que é uma guerra, É como o que que a ele gente- vai, né? é o que a gente- delegar numa guerra. É o que a gente encontra aí na nossa política, né? Os ministros que não são da área, né? Muitas vezes sofrem muito com Jesus, isso, né? Sim. Porque não são da área e acabam sendo colocados para gerenciar Por determinados... imposição política, por posição Exatamente. política. E isso, infelizmente, a nossa nação está contaminada. Mas é um assunto que a gente Para tem que ter para um cautela, outro- para um né? outro. ponto, vírgula. Hoje- Vamos falar de Então vamos câmbio. voltar nem no falar, nosso né? assunto Vamos aqui. falar de câmbio. O que é a classificação fiscal de mercadoria e qual a sua importância na importação? eu Na hora diria, de eu importar. diria assim que é o item inicial de toda importação para nós que estamos do lado do despacho aduaneiro É. e assessoria.
A classificação fiscal da Mercado... Bom, primeiro, né, assim, todos os produtos e toda a rede aí conhece, todo produto ele tem uma classificação fiscal, hoje são 8 dígitos. Essa classificação nossa é conhecida como NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Para importação, Reinaldo, basicamente ela vai definir alguns parâmetros importantes, como, por exemplo, a carga tributária daquele produto. Então, com base na classificação fiscal, é que nós podemos aí determinar qual será a carga tributária de importação daquele produto. Além disso, através da classificação fiscal, nós também conseguimos determinar se aquele produto é um produto que exige um licenciamento de entrada, porque nós não podemos esquecer que os produtos a serem importados no Brasil, todos eles demandam licenciamento. A diferença é que nós temos os automáticos, ou seja, você tem o grupo da grande maioria dos produtos que são licenças automáticas, ou seja, você não precisa fazer uma licença, e os não automáticos. Esses não automáticos, eles podem exigir, por exemplo, uma anuência de um órgão específico. O setor automotivo é muito cercado disso. Por exemplo, Inmetro, nós temos o IBAMA, o próprio Ministério da Agricultura, a Anvisa para alguns outros produtos. Então, quando você tem um produto que você está buscando desenvolvimento, nós, como apoiadores e assessores na operação, a primeira pergunta que nós fazemos é: qual é a classificação fiscal do produto? Justamente porque ela irá determinar o essencial para o importador saber o custo do produto. Sim. Então, é muito importante classificar bem o produto, porque nós sabemos também, Reinaldo, que às vezes as pessoas usam classificação genérica, porque elas existem também, e aí acaba criando um problema de erro na hora de classificar um produto. E na importação, quando você classifica mal o seu produto e você chega aqui no Brasil com ele, você pode sofrer sanções importantes que vai impactar o teu custo. Então, classificar, conhecer bem a classificação do seu produto é essencial para uma importação. Isso. Como o importador realiza o pagamento de impostos na importação? Diferente daquilo que é o habitual do mercado interno, a depender aí da modalidade da empresa, né? As empresas estão acostumadas, em uma grande maioria, em fazer recolhimento tributário daquilo tudo que foi realizado dentro do seu período fiscal, né? E vai lá e faz um recolhimento, a contabilidade gera lá as guias de pagamento, outros tributos são pagos no momento da venda. Na importação, é muito importante que o importador tenha clareza que essa tributação ela é exigida dele no momento da nacionalização do produto, tá? Não vou aqui tecnicamente falar de fatos geradores e tudo isso, mas importei, chegou aqui no porto, no aeroporto, vou fazer a nacionalização desse produto, eu sou contribuinte importador, então eu tenho que oferecer ao fisco a tributação federal. Essa tributação, hoje, ela é feita toda direto em débito em conta. Ela não gera guia para recolhimento. O ICMS é que, por enquanto, porque nós vamos entrar numa fase que eu espero também que seja breve aí, ou logo, para que seja também debitado em conta, mas o ICMS dentro da cadeia tributária de importação é o único que, por enquanto, você gera uma guia para recolhimento. Os tributos federais, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, débito na conta do contribuinte ou uma conta que ele indicar. Pode ser feita uma conta diversa também. Mas isso é realizado desta forma para qualquer importador. Adriano, veículos híbridos e elétricos, qual que é a sua opinião? Vai emplacar, não vai emplacar? Qual que é a sua opinião? Já emplacou. Não tem o que ver, já emplacou. Muita gente não se atentou que já existe há muito tempo atrás. Né? No final da década de 90, nós já tínhamos Fusion elétrico, híbrido no Brasil. E foram vendidos bastante unidades. Nós já temos o Toyota Prius há muito tempo. A tecnologia está aí, é uma grande realidade. Mas toda tecnologia, toda mudança de paradigma, ela é assustador.
e gera-se muito contraponto. Um exemplo muito interessante, em 2011, 2009, 2008, a Volkswagen lançou Gol 1016 válvulas. Eu não tinha nascido, mas eu vi nos jornais de anais época da aí, né? história. A Volkswagen lançou o Gol 1016 válvulas. Sabe o que os mecânicos da época falavam? Isso não funciona. Fizeram isso para quebrar. Sabe por que eles faziam isso? Porque os caras estavam acostumados com um comando de válvula em cima, cara. Viram dois e falaram, como que vai sincronizar isso? Os caras piraram. Aí corria procurar informação, não tinha informação no mercado para saber como que arrumava. Então era mais fácil convencer o cliente rico que ia comprar um carro zero que aquilo não prestava. Demorou 5, 8 anos para a Volkswagen começar a emplacar os 16 válvulas. Hoje, Reinaldo, não existe um carro andando no mercado que seja 8 válvulas. O mercado entendeu que quanto mais válvulas, mais você vai aproveitar os gases. Menos você vai poluir, melhor performance, menor consumo, tudo mais. Então, a falta de informação ela é assustadora. Eu acho que a resistência por mudanças. A Tá? resistência por E aliada à proteção também, né? Uma certa proteção de mercado para outras linhas, né? Aliado à proteção do mercado. Então, isso é muito assustador. No caso do híbridos elétricos, além dessa desconfiança do mercado, desse medo assustador, falta de preparo dos reparadores. Pô, um carro que anda 400 volts, né? Eu vou ter que fazer NR10? Eu não entendo nada de eletricidade. Que história é essa? Como funciona isso? Ah, essas baterias vai igual pilha, vai estragar, vamos fazer o que com essa pilha? Então começa a criar muita polêmica em torno do assunto. Aí nós temos também o lobby do petróleo. Vamos falar a verdade, a indústria da combustão é muito forte, né? Eu sou apaixonado por motor combustão. Não vou deixar de ter um motor combustão. Mas não é porque eu sou apaixonado por combustão que eu não vou aderir ao elétrico e ao híbrido. Eu estava num evento em São Paulo e dizem que o petróleo, tá, se continuar nesse consumo, em 2065 acaba. 2060, 2065. Será que essa mudança já não é prevendo isso? Reinaldo, eu escutei uma história antiga que falava-se do bug do milênio, que no ano 2000 Lembro. tudo ia acabar, o mundo ia acabar, o arrebatamento estava chegando em 2000. O arrebatamento vai vir, mas a hora ninguém sabe, meu irmão, entendeu? Então, existe muita teoria da conspiração, teoria disso, teoria daquilo, que aquecimento global, isso, aquilo. Cara, se a gente for se apegar a isso, a gente pira. E para no tempo, entendeu? A tecnologia está aí e é para melhor. A gente precisa entender, absorver. Quem diria, Reinaldo, que há 40 anos atrás, para telefonar para um parente de fora, você tinha que comprar uma ficha, ir até um orelhão, ficar na fila do telefone público, que se falar orelhão hoje, a pessoa vai falar... Não sabe o que é. Ó o bullying, você tá me chamando de orelhudo, né? Era um telefone público. Que dá para você ficar atrás ouvindo. Todo mundo sabia que você estava falando ali, né? Porque quem tinha um telefone em casa era rico. Sim. E naquela... Era pago. Era pago e caro. Você alugava telefone. Fazia consórcio. Então, quem diria que hoje nós temos tudo isso aqui na mão? Que eu consigo falar com minha filha, olhando, vendo ela. O Júlio sabe dessa história, deve pintar o cabelo, não é possível. Essa carinha de novinho, essa carinha de novinho aí, mas... Não, ligações interurbanas você tinha que chamar na telefonista, lembra? O prédio aqui, Telesp. Oi, na Telesp. É Telesp, Telesp, não existia. Vivo, né? Reforçando, eu vi isso em algum livro histórico. Eu também, vamos mudar a conversa, porque essa coisa de velho. Mas em si, enfim... A evolução tá aí, cara. Não adianta a gente querer ser contra isso. O carro híbrido elétrico é uma realidade. Mas para isso, tem que se preparar. Reinaldo, é muito simples, meu irmão. Há 20 anos atrás, a pessoa falava que carro automático, com todo respeito ao deficiente físico, era carro de aleijado. Sim. Era isso que falava. Carro 4 portas, sabe o que falava no mercado? Tem mais saída, né? Tem mais saída. Isso é uma porcaria. Carro bom era 2 portas. Só perdia as crianças aqui no banco de trás. Exatamente. Então, ar-condicionado, era o pessoal bobagem, arrancava a correia. Gastava mais gasolina e fazia mal. Não se vive mais sem o ar-condicionado no carro. O carro automático hoje, o cara fala, o carro automático...
Meu irmão, mais de 50% da frota nacional hoje é carro automático. O mecânico que não entender de carro automático, ele está perdido, Sim. né? Porque se ele não entender de fazer o pré-diagnóstico dentro da oficina, ele está perdido. Então, ele vai ter que estudar o automático. Você quer ver outra curiosidade? O ano passado, na Automático Brasil, em Marília, nós fizemos 276 câmbios, só na unidade Marília. Tá. 30% desses veículos que vieram com um problema no câmbio, não era o câmbio o problema. O problema estava no ABS ou na injeção eletrônica, que o câmbio automático, para ele trocar as marchas, ele depende da informação do ABS e da injeção eletrônica. Citar só um caso aqui que foi meio diferente. Ligou um rapaz de uma cidade próxima a nós aqui, Bauru, 100 quilômetros aqui. Me ligou e falou: Reinaldo, você tem o câmbio do C4 Palace 2010 tal? Eu falei: tenho. Revisado a base de troca, eu preciso de um. Falei: então tudo bem. Ele falou: tô mandando o meu carro aí para você trocar o câmbio então, que tá com problema no câmbio. Eu falei: beleza, mas o que tá acontecendo? Não engata ré. Já levei em 3 oficinas mecânicas, o problema é câmbio. Já falaram e não engata ré, o problema é câmbio. Beleza. O carro chegou na minha empresa, ele fica 2 dias que a gente vai fazer uma telemetria, um diagnóstico, uma análise no câmbio, teste de rodagem com scanner, medir as pressões internas dentro do câmbio. Enfim, esse carro não tinha problema no câmbio, mas não engatava ré. Para quem está dirigindo, o problema é câmbio. Se você vai em 3 oficinas, todo mundo fala que é câmbio, você é um mecânico de confiança, você fala: o problema é câmbio. Moral da história: o problema estava no sensor do ABS dianteiro esquerdo que inibe a ré. Uau. Já pensou se você vai num mecânico inexperiente? Ele gasta R$ 9.000 no câmbio e o carro continua da mesma forma. Então, você vê que hoje essas informações, elas são assim, você precisa realmente ter conhecimento, e principalmente com muita eletrônica que hoje, né? Então, eu lembrei agora dessa história porque foi algo Mas diferente, né? é interessante que no nosso segmento, Reinaldo, para você chegar à condição de fazer um diagnóstico desse, você tem que fazer o quê? Primeiro, estudar, se preparar, Sim. pensar fora da caixinha e ter equipamento. É saber onde dá a martelada, né? Aonde? Lembra o martelinho, né? Exatamente. Só que para isso tudo custa caro. Sim. E uma prática que na nossa empresa não consegue fazer, tá? É não qualificar o diagnóstico. Porque o cara de Bauru foi em 3 mecânicos e deram um diagnóstico errado, Sim. né? Deram um remédio, passaram um remédio errado, né? E ele te procurou para comprar esse remédio. Só que o que você fez? Uma anamnese da coisa. Você foi estudar o que era o defeito. Para ter certeza para fazer aquilo. Aí você descobriu um sensor. Sim. O seu diagnóstico vale muito, porque o seu diagnóstico vale R$ 9.000 do campo do cara, né? Sim. E muito cliente não para pensar isso. Ao ponto de, o carro chega na oficina com uma falhação, o meu técnico vai, ouve ele, faz uma anamnese, conversa com o cliente, entende o que está acontecendo, passa o aparelho, faz um diagnóstico de rodagem, confere tudo, identifica a falha, elabora um orçamento. Cara, tem muito cliente que se acha muito inteligente. Ué. Ao ponto dele pegar o orçamento, olha, eu não vou fazer agora. Por quê? O que ele quer? Ele quer usufruir do tempo do investimento, do know-how daquele profissional, usufruir dele, comprar o componente no Google da vida, no Mercado Livre da vida e levar para o Tião, para o Sebastião, para o Joaquim, para fazer a substituição. Hoje, dentro da empresa, eu falo para todo colega do ramo: meu irmão, valorize sua profissão, invista nela e valorize sua profissão. Diagnóstico tem que ser cobrado, assim como consulta do médico. Sim. O diagnóstico tem que ser cobrado. Porque se você sabe fazer, por que você procurou outro? Sim. No nosso caso mesmo, hoje nós somos parceiros de 19 concessionárias e as concessionárias também mandam o veículo para a gente, eu faço o diagnóstico. Se a pessoa for fazer comigo, ela não paga o diagnóstico, só paga o serviço. Se ela quer levar o carro embora, ela paga o diagnóstico, eu vou dar por escrito o que precisa ser feito, independente dela fazer comigo, com o mecânico dela ou na concessionária, o veículo para ficar bom tem que fazer aquilo. Mas aí a importância, voltamos no que você precisa estudar, você realmente precisa entender, para você realmente poder colocar preço nesse trabalho que é o diagnóstico. Adriano, então, depois de todo esse bate-papo, quem será o mecânico do amanhã?
É assustador, mas o mecânico do amanhã, ele precisa saber muito de mecânica, ele precisa saber muito de eletricidade, ele vai precisar saber de hardware e software. Ele vai ter que entender de eletrônica. Vai ser um técnico reparador automotivo, não vai ter mais mecânico, não vamos ter mais eletricista, será um técnico reparador automotivo. E olha que coisa engraçada, culturalmente, vocês assistem, a gente assiste nos filmes norte-americanos, todo americano tem uma caixa boa de ferramenta na sua garagem. Todo americano arruma teu carro. Vocês sabem por quê? Já pararam para pensar? A profissão em países de primeiro mundo, ela é regulamentada. Ela é regulamentada. Você pega um currículo de mecânico dentro da oficina, o que o cara precisa te apresentar provando que ele é mecânico? Nada. Fiz Senai quando era criança. Trabalhei tantos anos, fulano, beltrano, tudo. Pronto, é isso aí. Aí como que você faz uma contratação sem saber se o cara realmente tem uma qualificação? Mas será que não é a lei da oferta e da procura? É a lei da Mesmo necessidade de esses mercado. profissionais nós não estamos encontrando no mercado. Mas e por Você quê? sabe, eu só interrompendo um minutinho, a grande dificuldade que eu percebo no setor é que hoje você não encontra aquele funcionário que chega 7:55, faz 1 hora de almoço, 2 horas, não sei o que, acordado, vamos supor, muitos casos, 1 hora do almoço, não trabalha sábado e domingo e vai embora às 6. O cara já quer chegar às 8:30, 9 horas. Então, hoje, se a pessoa consegue chegar no horário, ele já é diferente. Ele já é, Já é um diferencial, já é um né? diferencial Já é da uma bênção. contratação. Ué, acabamos de falar agora há pouco, você pega o currículo, tem certas coisas ali que você fala, não acredito. Eu não vou fazer propaganda contra, né, para não me prejudicar, né? Mas graças ao bom Deus, a Max Motors conseguiu formar uma boa equipe e uma equipe de pessoas comprometidas, de pessoas que realmente vestem a camisa. Mas nós adotamos uma política, Reinaldo, eu nem digo de gratificação, mas sim de valorização, de demonstrar principalmente ao parceiro o quão ele é valorizado, qual é o valor dele, não só para a empresa, mas para a sociedade. Então, algumas coisas, regras que a gente mantém dentro da empresa, em primeiro lugar, sempre falar a verdade. Sempre. Mantenha a verdade com tudo. Doa quem doer. O cliente chega... existe a filosofia da ferida na perna em todo setor, né? Sabe da história da ferida na perna? Não Sabe, conheço. Reinaldo? Não A sei. história da ferida na perna, um médico disse que um médico de uma cidade pequenininha, né? Era aquele médico que fazia tudo. Aí o filho dele cresceu, foi fazer faculdade, foi fazer medicina. O filho acabou a faculdade de medicina, voltou para a cidade pequena. Foi trabalhar com o pai. Quando chegou lá, percebeu que todo mundo queria procurar o pai, né? Porque o pai era o cara, o pai estava ali a vida toda, né? E como todo adolescente chega, quer já sentar na janelinha, né? O filho já quer sentar na janelinha. Aí ele ficou tentando sentar na janelinha e não conseguiu. Ele falou, eu preciso mostrar pro meu pai que eu sou o cara. Meu pai não tá botando fé em mim. E esse foi o pensamento dele. Aí ele foi lá e procurou o seu João, que tinha uma ferida na perna. E que o pai tratava da ferida na perna há muitos anos, né? Aí, seu João, vem cá. Olhou a ferida. Meu pai tava passando uma pomada muito fraca. Foi lá, passou a pomada boa. Uma pomada certa. Curou a ferida na perna. Aí ele estufou o peito e falou, eu sou o cara. Né? Pai, vem cá. Sabe o João da ferida na perna? Sei. Então, eu sou um bom médico. O senhor pode mandar os pacientes para mim e ficar em casa. Porque eu curei a ferida na perna. Aí o pai, não na inteligência, o sábio, né? Sabe aquela ferida na perna, meu filho? Ela te educou, te criou, te formou e você acabou com ela. Então, o pai estava certo? Não. Ele não estava sendo ético, né? Mas, infelizmente, o setor nosso hoje tem muito médico desse velho. Sim. Que fica na história da ferida na perna. E o profissional de hoje tem medo de falar qual é a realidade para o cliente. Meu irmão, não vai gastar dinheiro com isso, não vai dar certo, não vai resolver. Então, a gente procura, a nossa equipe, a gente procura sempre dar uma real pro cliente. Cara, isso aqui você vai perder tempo, faz isso que é melhor. O caminho é esse. Esse aqui você vai ficar mais caro lá no final. Se o cliente optar por isso, acabou. É a mesma coisa do carro.
nós trabalhamos com carro, a gente vende carro, multimarcas. Eu falo para todo cliente, não existe carro ruim. Não existe carro ruim. Não existe marca ruim, né? Você comentou do C4, 2011. Nossa, o mercado falava, nossa, esse câmbio não quebra, esse câmbio não sei o quê. Parei para analisar, o câmbio começava a dar problema de solenoide com 130, 140 mil quilômetros. Aí você ia ver o histórico do cara que não tinha trocado óleo, meu irmão. Exatamente. Pelo amor de Qualquer Deus. câmbio quebra. Entendeu? Até Então o não- CVT que o pessoal fala que não quebra, Então não quebra. dá. Eu já peguei RAV4 com 47 mil quilômetros, com o câmbio CVT explodido, Sim. fazendo barulho de rolamento. E não tem rolamento para vender daquilo. Sim. O detalhe é isso. Sim, sim. Então, falar que marca X, modelo Y, Z não presta, esquece. Isso é conversa de profissional que não soube reparar lá atrás. Sim. É folclore. Todo pé tem um sapato que se encaixa. Sim. Então não tem carro ruim. O que tem é falta de informação no mercado ou falta de reparador que não sabe arrumar. Show. Júlio, eu vou fazer uma compra com meu fornecedor WIT nos Estados Unidos. Como funciona o pagamento dessa mercadoria? E é possível pagar no cartão de crédito? Sim, né? Vamos responder primeiro a pergunta do cartão, né? É possível, sim, fazer pagamento de importação com cartão de crédito. Não há nenhuma vedação para isso. Então, você pode fazer. E, normalmente, Reinaldo, quando se importa, você faz uma transferência bancária para o teu exportador lá fora, teu fornecedor. Normalmente, então, você usa ou um banco, normalmente o banco que você já tem ali a sua linha de conta corrente com ele. Hoje, 100% desses bancos oferecem esse serviço que a gente chama de serviço de câmbio. A gente está falando de câmbio aqui. Sim. E aí, no câmbio internacional, você pode fazer com o teu banco, estabelecendo lá alguns critérios para você fazer esse fechamento, né? O melhor momento para se fechar, o melhor momento de dólar para você poder fazer a remessa. Ou você também pode usar o que nós chamamos da figura que te dá uma boa assessoria junto com o seu banco também, que é a corretora de câmbio. Então, o corretor de câmbio, ele também é uma figura importante nesse cenário, porque ele pode esclarecer dúvidas que, de repente, o seu banco, até por uma questão de tamanho, né, do negócio, ele não vai conseguir te assessorar tão bem quanto um corretor que está ali cuidando da sua operação específica. Ah, mas eu quero usar uma casa de câmbio. Também é possível, atendendo aos critérios de cada um. Lembrando sempre que se você for utilizar um banco, um corretor de câmbio, uma casa de câmbio, você tem que seguir os critérios estabelecidos por cada um deles, porque eles são ali guardiões, vamos chamar assim, da operação, né? Então, eles têm que ter ali uma série de regras de compliance, porque, lógico, eles também são fiscalizados pelo Banco Central, pela Receita Federal. Então, eles não podem fazer qualquer operação de câmbio. Por quê? Porque pode ser, se está se cometendo ali um crime, de repente, uma evasão de divisas. Então, eles têm alguns cuidados, mas, via de regra, você paga essa sua importação fazendo uma transferência bancária ou usando o seu cartão de crédito. E algum momento ou outro, alguém pode até, já me questionaram isso também no passado, poxa, mas se eu pegar a minha mala aqui cheia de dólares e levar lá e pagar o cara lá, veja, existem muitos problemas aí, né? Você tem problema, primeiro, de segurança, outra coisa de legalidade, você tem que fazer uma série de declarações. E para que você vai sair com um dinheiro em espécie numa alta monta para fazer isso, né? Mas isso também não é vedado. Você também consegue fazer isso, desde que você siga os critéririos Que também é legais. uma barreira, né? Depende do valor, como que você vai Como é que você vai entrar no avião? né? Como é que você vai chegar num país? Tudo bem que você pode prestar declarações, né? Mas, por exemplo, A segurança também. segurança disso, né? Então, mas o melhor caminho a se seguir senta com o teu banco, verifica com o seu gerente, ele vai te passar as pessoas internas de contato. Se não quer fazer isso, ou às vezes está com um pouco mais de dificuldade de chegar, procurar um bom corretor de câmbio. Existem muitas corretoras boas no mercado, que trabalham bilhões de dólares em câmbio por ano,
que tem excelentes condições de tarifas, e você vai fazer uma operação segura, né? E lembrando sempre o seguinte: quando eu transfiro valores, eu preciso ter noção exata para quem eu estou transferindo. Por quê? Porque eu posso, às vezes, estar mandando dinheiro equivocadamente para pessoas erradas. Que Então, às também vezes, gera gera um transtorno. Então, às vezes, o corretor ali com um funcionário que tem um olhar já mais ali experiente para aquele tipo de operação vai poder te ajudar também nessa Sim. situação, né? Júlio, uma resumida. Gostaria que você resumisse em, em um minuto aí. Como funciona a importação do começo ao fim e quais são suas preocupações e processos? Eu diria, para resumir assim bem, Isso, em poucas palavras. primeiro, né, você tem que ter um fornecedor de confiança e qualidade. Então começa no fornecedor. Esse fornecedor, uma vez estabelecido, e você vai para a linha então de análise de viabilidade. Se esse produto é viável, isso é uma coisa que poucas pessoas fazem. Estudar a viabilidade da importação, verificar toda a parte tributária. Então você começa no fornecedor, identificou viabilidade, você vai definir a sua logística. Essa logística ela tem que ser uma logística mais cara ou mais barata, vai depender da necessidade. Aérea, marítima ou rodoviária. Estabeleceu a logística. Lembrando que para antes de eu realizar essa importação, eu vou primeiro me credenciar na Receita. Lembra do radar? Sim, Eu vou precisar ter esse credenciamento antes. Mas eu não preciso ter esse credenciamento para fazer os meus estudos de viabilidade. sim. Eu posso fazê-los e depois, num outro momento, eu posso me credenciar. Estabelecido o credenciamento, estabelecido logística, fornecedor, realizo a importação. E muito importante, eu preciso ter um bom profissional despachante aduaneiro para me apoiar a operação de liberação junto à Receita. O Júlio. Sim, O o Júlio. Júlio. Ô, Júlio. E lembrando o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, mas toda importação minha eu vou precisar de... Já até adiantando, um despachante aduaneiro, veja só, a legislação ela não te proíbe você, importador, ir lá e fazer a sua operação por conta própria. Mas imagine você, que mexe no setor automotivo, você vai se meter a mexer com o setor Que é aduaneiro? um trabalho técnico também. Exatamente. Uma errada pode te comprometer toda, E né? muito. Então, estabelece esse bom profissional, esse profissional para cuidar da tua operação junto à Receita Federal. Lembrando também o seguinte, hoje em dia muitas empresas têm problemas com liberação em Receita Federal, mas a gente sabe que, na grande maioria, esses problemas não estão na Receita Federal. Esse problema está no importador e no profissional que ele contratou, que não cuidou bem da informação preliminarmente. Então, ele começa a ter um problema antes até de chegar na Receita. Quando Sim. ele chega ali, ele é travado. Então, fez toda essa parte, essa lição, a mercadoria você vai conseguir recebê-la sem grandes problemas e transtornos. Recolhimento tributário de acordo, oferecimento daquilo que é necessário, tá? Eu também daria uma outra dica importante, e principalmente no setor automotivo, que a gente vai estudar muito isso a fundo, que são os produtos que não têm similaridade nacional. O Brasil tem acordo de complementação econômica com alguns países, onde se permite a importação com benefícios na tributação de entrada no imposto de importação. Então, fazer um estudo muito acurado disso é importante para o teu custo. Tá? Então, olhando para toda essa cadeia, você chega com um produto aqui nacionalizado, sem grandes transtornos. Que show. Adriano, você que já foi concessionário de várias marcas, qual que é a influência da política no setor automotivo? Completamente direta. E muito expressiva. Muito expressiva. Em todos os aspectos. Socioeconômico, por exemplo. O setor automotivo, ele é o termômetro da economia. E é o que starta o que vai acontecer. Exemplo, vou dar um exemplo básico. O mês para você não foi bom. Você percebeu que suas contas não estão fechando. Você precisa fazer o quê? Enxugar a despesa. Qual é a despesa melhor para ser enxugada? O carro que está na garagem. Então, você tem um carro de 100, tem um carnezinho lá que você paga 2 por mês,
Vou correr lá no Adriano, vou trocar para um carro de 50. Ele já quita esse financiamento, eu fico sem livre dessa conta. Esses 2 que eu estou pagando parcela sobem no bolso. Respiro. Ele vai fazer o downgrade. Então, quando ele chegar na minha empresa, eu já sei que daqui 2, 3 meses a economia vai estar devagar. O negócio vai estar piorando para a venda do veículo. Porém, para a oficina, ela tende a melhorar. Porque se não está vendendo zero, está tendo muito downgrade de seminovo. O cliente voltando, baixando o ticket dele, baixando o investimento. A oficina está melhorando. Ela vai melhorar. Porque o cara não vai, ele vai pegar o carro caro, vai pegar um mais usado, vai fazer uma manutençãozinha preventiva. Vai ter volume de negócio dentro da oficina. E assim de forma contrária. A coisa começou a melhorar, o Júlio pegou mais importação, fechou o contrato com a Automático Brasil, começou a faturar bastante. E o que ele vai fazer? Upgrade do carro. Ele vai lá na Max Motors, Adriano, eu vou pegar esse carro meu de 200, eu quero um de 400. A loja vai ficar legal, eu vou vender um carro para ele de 400. Só que eu sei que o Júlio não vai aparecer na minha oficina mês que vem para fazer manutenção, porque ele acabou de pegar um carro zero. Então, é muito contundente. Isso na questão socioeconômica, tá? Me influencia muito. Na questão política, meu irmão, tudo que político abre a boca hoje afeta a economia. E de forma muito expressiva. Qualquer pronunciamento que ele não pare para pensar lá na frente, ou às vezes muito rapidamente, a consequência é muito grave. Tá? Porque hoje nós estamos muito atrelados a uma moeda internacional. É o dólar. Tudo está lá. E tudo corre na bolsa. Então, o político vai lá e fala assim, não, porque o petróleo vai acabar no mundo. O petróleo vai acabar no mundo? O mercado entra para pavorosa. Se vai acabar, vai faltar. Se vai faltar, vai valer mais. Então, o que nós temos que fazer com o preço do barril de petróleo? Subir. Subir o barril de petróleo que vai subir com o óleo diesel. Sobe o óleo diesel. É uma cadeia de problemas que acontece. Uma sucessão de problemas. Então, me preocupa muito a política. Principalmente do nosso país. Porque parece que as pessoas, cada dia que passa, estão mais sem noção. Eles não sabem o poder negativo que eles podem exercer através de uma fala não pensada. Tá? E isso influencia diretamente no setor. Diretamente na economia, diretamente no trabalho, diretamente na mesa do trabalhador. É forma muito contundente, tá? E o nosso setor, por sinal, é um setor que eu entendo que tem a maior insegurança jurídica e tributária que possa existir. Cada dia tem uma regra, Reinaldo. Cada dia tem uma regra. O Júlio estava falando agora da importação, não é brincadeira fazer importação de peça. O cara vai ter que fazer um estudo, esse negócio que vocês estão começando, ele vai ter que fazer um estudo absurdo, porque cada tipo de componente tem uma tributação divergente da outra, porque existe um tratado do país X, Y, Z, etc, etc. Então, é muito complexo. Eu digo que o gestor brasileiro, ele consegue se dar bem em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Em qualquer lugar do mundo, o gestor brasileiro se dá bem. Porque aqui é um país muito louco, às vezes, cara. Porque você tem que... Você acorda, dorme e acorda com uma nova realidade o tempo todo. Até perguntaram para mim, falaram, Reinaldo, agora vocês querendo importar tal, você vai conseguir dormir à noite? Eu falei, claro, vou conseguir dormir bem. Quem não vai dormir é o Júlio. É o Júlio que vai se preocupar com isso. Mas o Rivotril tá aí para isso, aí né? Pra isso. Bom, a conversa foi boa, foi bacana. Obrigado, Adriano, por você estar presente aí com toda essa experiência que você tem junto às montadoras. É um empresário realmente de destaque a nível nacional, nos tira de muitos problemas que nós temos com a marca SsangYong, atualizações que nós precisamos fazer. Obrigado por você ter participado aqui desse bate-papo conosco. É recíproco, eu que agradeço o convite, tá? E me coloco sempre à disposição e externo também ao Júlio, por conhecê-lo, né? E é muito importante, eu acho que falta isso para os empresários, viu? Falta essa coragem sua de dar a cara, né? De dar a cara, investir numa estrutura, de servir. Que é o que nós precisamos fazer nesse mundo, né? E é o que você está fazendo, Reinaldo. Você está servindo, você cria uma rede
de relacionamento, onde você profissionalizou a rede de relacionamento, onde vocês trocam informação, um ajuda o outro. Isso é excepcional, né? E eu fico muito orgulhoso de saber que eu te conheço há tantos anos e você está fazendo isso, né? Você está servindo, isso é muito importante. Então, a gente precisa mais disso, né? Na Max Motors nós vamos começar a partir do mês que vem, nós somos módulo Bosch, então nós conseguimos fazer uma parceria e vamos começar a trazer treinamento dentro da oficina, para outras oficinas. Mas não tem nada a ver com o profissionalismo que você fez no Automático Brasil. É algo extremamente organizado. Eu vi algo assim só nos Estados Unidos, tem o United Departments da Flórida, que é a União dos Autopeças da Flórida, que eles fizeram juntaram-se, né, através de um líder, trouxe todo mundo e hoje eles compram peça de fornecedor e tudo em granel e a gente vê modelos de negócio no Brasil como o pessoal da indústria, do setor de materiais de construção que se juntaram e fazem compras coletivas, softwares, tudo desenvolvido para aquele setor, né? Hoje a gente vê drogarias, farmácias crescendo cada vez mais, porque se uniram, né? Então, você é um pioneiro nesse setor, tá? Principalmente não tão somente a questão do câmbio automático, porque conversando ali fora do estúdio, eu percebi um colega lá de Minas Gerais que já tinha uma carência a respeito de software. Aí conversando com o menino do lado, ele já percebeu que ali estava resolvendo o problema dele. O outro que tinha uma carência a respeito de publicidade, tinha um outro ali que tá. Então, é muito interessante esse network, né? E você é pioneiro nisso. E eu que te agradeço por fazer parte da minha cidade, da nossa história, né? Obrigado. E pela coragem que você tem de estar à frente desse projeto. Obrigado. Júlio, obrigado por ter vindo, por ter aceitado esse nosso convite. Você que é um grande nome, e até o pessoal às vezes pergunta para mim, quem que é esse Júlio? Eu falei, não, vou convidar ele para uma entrevista no nosso podcast, porque realmente eu tive a oportunidade de conhecer você aí há 3 anos atrás. Você já cuidou de todas umas 3 ou 4 importações que fizemos. Você não está aqui por acaso. Eu acredito muito no teu profissionalismo, já pude usar o seu escritório para trazer essas mercadorias para nós, e eu quero que você esteja junto nessa nova empreitada da Rede Automático Brasil. Bacana, legal. Obrigado, agradeço o convite. E para mim sempre um prazer, e sempre que você precisar eu estarei a postos. E conte sempre comigo, com a Nauta também, para poder apoiá-lo. Obrigado, inclusive, por você ter me apresentado o Adriano aqui. A gente já se conhecia de algum lugar, né, Adriano? Mas é sempre importante trazer esse tipo de situação, de oportunidade dentro da nossa cidade, dentro da nossa região. É sempre muito importante e prazeroso. Eu, mais uma vez, reforço o agradecimento e conte comigo. Aquilo que você e toda a rede precisar, estou à disposição, tá bom? Obrigado. Obrigado, querido. Esse foi mais um episódio do podcast da Rede Automático Brasil. Quem gostou, nos siga nas redes sociais e até a próxima, pessoal.